como vocês podem comungar e não morrer de amor por Jesus? Essa é a pergunta que a jovenzinha Beata Imelda, com apenas 11 anos de idade, ela fazia para as demais irmãs do convento onde ela estava. E sim, ainda muito jovenzinha, ela havia conseguido a permissão para estar naquele convento. E ela desejava ardentemente comungar, mas o sacerdote, prudentemente, via que ela não tinha idade, portanto não concedia. Até que um dia, na hora da comunhão, uma hóstia saiu do cibório e ficou pairando na frente da menina. Então o sacerdote entendeu que era a hora dela comungar. Ela pegou a hóstia e colocou, né, na boca da menina. E ela ficou numa espécie de êxtase ali, ficou em ação de graças. As pessoas saíram da capela e voltaram 2 horas depois e ela ainda estava ali. Então, quando foram convidá-la para sair da capela, perceberam que ela estava morta. Ela morreu de amor por Jesus. Que coisa maravilhosa. Com apenas 11 anos de idade, Beata Imelda Lambertini morreu por amor a Jesus. Infelizmente, nós muitas vezes vamos comungar, entramos na fila da comunhão, pensando em outras coisas, pensando no almoço que tem para fazer depois no domingo, nas pessoas, pensando em tantas coisas, e não percebemos que ali é o momento mais importante da nossa vida, de estar na presença de Jesus. Sim, porque Jesus, no momento da consagração, o Espírito Santo traz Jesus do céu para estar ali presente substancialmente. E pelo menos 15 minutos, durante 15 minutos, a presença física de Jesus está em nós. Sim, ela está em nós, a nossa corrente sanguínea. Por isso é necessário que nós, no momento que nós tomarmos a comunhão, nós façamos silêncio. Que nós adoremos o Senhor. Que nós convidemos Nossa Senhora, os anjos e os santos que estão ali, para que adorem o Senhor, que nós convidemos Nossa Senhora para que ela seja novamente a arca da aliança no nosso coração, para envolver Jesus novamente. Como no tempo que Maria tinha Jesus no seu ventre, é necessário que Maria esteja no nosso coração e receba Jesus novamente. E aqui vai um apelo à equipe de música. Equipe de música, por favor, não façam da música da comunhão um espetáculo, uma música barulhenta, não, tem que ser uma música calma. Quanto mais próxima de uma música gregoriana for nesse momento, mais eficaz ela será para que a pessoa que comungou tenha essa intimidade com Jesus. Nós não podemos comungar e sair e conversar e ficar olhando para as coisas cara, não. Naquele momento da ação de graças, nós temos que entender que Jesus, ele está presente em nós como está nos santos de sétima morada. Jesus está ali, esperando que nós façamos atos de fé, de esperança e de caridade. É o momento mais importante da nossa vida, é aqueles minutos após a comunhão. Portanto, valorizemos isso como Beata Imelda. E nós possamos mesmo ter esse amor a ponto de morrer de amor por Jesus. Não fisicamente, mas que a nossa alma se derrame na presença de Jesus. Que a nossa alma seja piedosa com Jesus. E veja que Jesus fala nesse evangelho de hoje, que está em João 6, de 35 a 40. Diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome, aquele que crê em mim não terá mais sede. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim eu não lançarei fora, pois desci do céu para fazer a vontade não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que promessa maravilhosa de Jesus. Que promessa linda. Jesus aqui não disse, eu sou o pão que nutre, mas o pão que dá a vida. E aqui não se trata da vida biológica, se trata da vida zoé, se trata da vida eterna.
É o que Jesus quer dar para nós, a vida eterna. A vida eterna. Não, quem vem a mim não terá mais fome. Meu Deus do céu, quantas pessoas hoje se preocupam com coisas fúteis e se preocupam com o corpo e com a beleza do corpo e tantas coisas. Eu não digo que não está errado se preocupar com o corpo, não, de forma nenhuma. Mas em primeiro lugar nós temos que nos preocupar com a nossa alma. E é para ela que Jesus vem na Eucaristia para nós, né? Ele que se esconde no pão e no vinho. Ele vem a nós para aqui para eucaristizar o nosso corpo. Olha a bondade de Jesus, né? E nós, segundo São João Crisóstomo, jamais vamos alcançar essa intimidade com a razão humana, mas com a piedade da nossa alma, com a nossa fé, com aquela piedade, quando nós nos colocamos na presença de Jesus. Porque a doença que perdeu a humanidade, que contaminou a humanidade, é a doença da soberba. E o único jeito de vencer a soberba é pela humildade. E veja a humildade de Jesus. Sendo Deus, ele se despojou da sua realeza, da sua deidade, para se transformar num pão. Sendo Deus, ele aceitou ser pregado na cruz. Pela humildade, ele venceu a maior desgraça da humanidade, que é a soberba. Acontece que Jesus tem a cura, mas depende de nós querermos ser curados. Nós podemos ter na nossa cidade o melhor médico do mundo. Se nós não formos a ele, nós não seremos curados. É o que Jesus nos pede para hoje, que nós tenhamos intimidade com ele. Deus te abençoe.